Irmãos, eu quero junto com você tratar. Aliás, é uma conversa muito boa. Vou falar sobre alinhamento. E eu gostaria muito que vocês colocassem amor nas minhas palavras. Estou um pouco gripado, então eu vou falar tranquilo. Mas preciso tanto da sua atenção, preciso muito da sua atenção. E eu queria falar sobre alinhamento hoje com você. Eu vou falar isso com os jovens. A palavra que eu vou dar hoje é uma palavra e uma preocupação não minha só. Vocês sabem que eu viajo bastante, eu viajo Brasil, vou muito em encontro de pastores. A gente senta na mesa e ouve as mesmas questões que estão acontecendo no Brasil. Estou falando do Brasil, né? E como a igreja está vivendo hoje, quais são os perigos da igreja de hoje. Quais são as dificuldades que a igreja de hoje. Eu quero que você entenda que eu, como pastor da igreja, eu tenho responsabilidade sobre a igreja. E responsabilidade sobre as coisas que acontecem com as pessoas da igreja. Eu tenho que cuidar das ovelhas. O meu chamado é esse. É cuidar das pessoas, é cuidar das ovelhas. Quem está entendendo, diga amém. Não é? Os demais pastores são pastores na igreja, mas existe o pastor da igreja, que no caso Deus teve misericórdia e me colocou. Eu tenho pelo menos 3 missões nesse chamado de ser o pastor da igreja. É cuidar do alimento, para que as pessoas sejam alimentadas, tanto na pregação, como dentro dos ministérios, e como também nas lições de escola bíblica. Eu tenho a missão de orientar, não é, de dar o norte, de acertar, de bater... fazer, sabe aquela aresta que fica querendo sair de um lado e exatamente dar o norte, dar o sentido daquilo que nós fazemos e o porquê nós queremos fazer daquele jeito. Vai pegando comigo. E também tenho a missão de proteção, de proteger. Não é? Já acordei preocupado com alguma coisa, já acordei pensando em algo, muitas vezes, Deus alertando em algo que poderia acontecer. Já tive essa experiência com Deus, inclusive com a minha vida. E eu creio que eu tenho essas 3 funções, que são as antenas da minha vida, do meu ministério como pastor da igreja, que é alimentar, que é orientar, que é proteger. Em Apocalipse, no capítulo 2 e o 3, o autor Apocalipse chama de o anjo da igreja. Então, há muitos teólogos que escrevem que o anjo da igreja é o pastor da igreja. Eu acho que não, mas também não faz diferença se for ou não. O anjo da igreja veio e trouxe a mensagem para quem daria a mensagem. Não é, se não é, ele não é o anjo de Deus trouxe a mensagem para o pastor da igreja. Se o pastor for o anjo, está faltando as asas, a minha não chegou às asas ainda. E eu quero que vocês entendam assim, porque isso é fundamental. Então, ouvi uma palavra de alinhamento para você, e, irmãos, eu preciso falar com você, essa palavra aqui não preciso dar para a igreja inteira, eu preciso dar para a mocidade inteira, para os adolescentes todos, porque a preocupação é o que nós estamos construindo, o que vocês gostariam de construir como igreja, o que nós gostaríamos de ser igreja. Quer pensar, não? Pensa comigo para você ver. Por que tiveram 7 igrejas com 7 mensagens diferentes? Paulo havia instituído as igrejas, você sabe disso, e Deus dá, na visão de João, dá 7 mensagens para 7 igrejas e 7 mensagens diferentes. Por que não foi uma mensagem só? Parou para pensar ou não? Pergunta para mim, por que, pastor? Eu acho que vocês estão meio congelados. Precisa trazer um fogo. Por que, pastor? Pergunta. Porque cada igreja é diferente, cada igreja tem a sua qualidade e o seu defeito. Você não pode dar a mesma mensagem para a igreja, são diferentes. Existem coisas diferentes, existem chamados diferentes. Existem aspectos diferentes. Eu estou dizendo naquela época, quando não existiam igrejas praticamente. Que não existiam chamados específicos. Praticamente. Na verdade, a igreja primitiva tinha tudo dentro dela. Mas mesmo assim, tendo tudo dentro dela, eu gosto de falar disso, irmãos, um dia eu queria falar com a igreja sobre a igreja primitiva e a igreja de hoje. Mas ela tinha tudo dentro dela, mas mesmo assim tinha que tratar com cada igreja, porque cada igreja tinha e tem as suas qualidades, e cada igreja tem os seus defeitos.
Paulo, sabendo disso, ele trata muito sobre isso, ele fala, sede meus imitadores. Existiam outras referências na época de Paulo, inclusive Pedro, não é? Existiam outras boas referências, mas ele diz isso. Talvez uma boa pergunta, mas por que Paulo dizia isso? Porque sede meus imitadores, porque muitos, palavras de Jesus essa, muitos andam como ovelhas sem pastor, como disse o Senhor Jesus. Ele olhou a multidão, ele viu, elas não sabiam para que lado ia, ele disse assim, são ovelhas como sem pastor, não tem pastor. Elas não estão com direção, elas não sabem para que caminho trilhar. Elas já ouviram muitas pessoas, no meio do ministério dele, ele chega a dizer, você é de Apolo, você é de Cefas, você é de Paulo, você diz que é de Cristo. Ele está dizendo, peraí, alguém é diferente, alguém não é de Cristo, mas você fica apontando para um e apontando para outro. Mas ele está dizendo que existe isso, sempre existiu. E no nosso tempo, não é à toa que Jeremias deu uma palavra profética, que chegaria o tempo que a igreja seria apacentada com conhecimento e inteligência, porque, na verdade, a igreja está entrando no campo dela, para mim, num campo extremamente importante e glorioso. Ela está trilhando um caminho que, para mim, é o último movimento de avivamento. Jesus vai voltar. Ela está chegando num momento onde Deus vai derramar um poder, uma graça sobrenatural, dons espirituais nas igrejas evangélicas no mundo inteiro. Eu acredito muito nisso. Até eu gostaria que você ouvisse uma aleluia de você, porque isso é importante. Aleluia que nós estamos nesse tempo para viver uma experiência incrível, para ser usado de forma incrível. Deus vai usar você de forma sobrenatural. Então falar com você é importante para mim. Como disse o Torres, nós vamos celebrar os 20 anos que aconteceram, mas os próximos 20 anos é seu. Pega a igreja para você, meu irmão. Eu diria assim, assume a igreja de verdade. Assume ela. Diga, essa aqui a igreja é minha. Você sabe que vive um tempo também de jovens sem responsabilidade. Pergunta quantos anos eu casei. Só não pergunta a minha idade, nem quantos anos eu estou casado. Com quantos anos eu casei? Com 22 anos. E só casei com 22 anos porque a Evelyn me deu um nó. Eu queria casar com 21. Ela foi pensar se queria casar comigo. Casei com 22 anos. Hoje você, para casar, você pensa, vou comprar casa, vou mobiliar, vou pagar a viagem, vou pagar. Hoje o casamento é um evento, né, irmãos? O casamento não casa, você faz um evento. Então o cara gasta 50 mil para fazer a festa. Imagina, gasta até mais. 50 mil para fazer a festa. Eu, quando eu casei, estava pensando em ir para Praia Grande, que estava feliz da vida. Ainda consegui ir para Campos do Jordão, fui top. Hoje o pessoal, um dia eu tinha um casal muito simples da igreja, sentou comigo, conversando sobre o casamento, bem simples e tal. E eu, naquela intimidade que havia criado o casal, para onde vocês vão? Falaram, vamos para Cancún, pastor. Tá bom. Né? Oh, que legal, né? As pessoas hoje estão pensando em monte, então você demora, você planeja. Estou dizendo que é errado, por favor, não aceita isso como crítica, mas é muito diferente hoje. Entendeu? A gente casava e conquistava juntos. Hoje não, vocês conquistam muitas coisas para depois casar. Mas os jovens hoje, por causa dessa demora, a mãe também tratando você bem demais, devia dar uns tapas em você para sair de casa logo, mas ela trata demais, vai lá. A minha mãe era terrível, irmãos. Ela, nesse frio aqui de criar realmente pista de patinação, inclusive aqui na nossa igreja pode criar. Uma mãe, ela cobria a gente, dava um beijinho e falava, acorda, filho, mas cobria. Falei, mãe, não dá, né? Tira o cobertor da gente. Mas os jovens hoje demoram para escolher a profissão, demoram para pensar em casar, demoram para construir a vida. Estão pensando, eu tenho 30 anos, vai dar tempo. Lógico que dá tempo, irmãos. Deus é misericordioso. Você acaba, não vai ter filho, você vai ter neto depois, não tem filho. Aí demora muito tempo. Isso traz uma consequência que não é boa. Você demora para assumir a sua vida. Ei, irmão, aceita a palavra que eu vou dizer para você? Assume a igreja. Assume ela. Assume todas as áreas da igreja. Paulo, quando ele disse, sede meus imitadores, ele estava preocupado com o desvio. Jesus estava preocupado para onde estavam indo as ovelhas. E nós estamos, conversa não é minha só, conversa de muitos pastores, nós estamos vivendo um tempo de ovelha sem pastor. Crente sem pastor. Na verdade, muitos crentes que não têm paixão por uma igreja. Não têm paixão, não fazem parte de uma família.
Então, dizendo que está bem, mas há um perigo muito grande e a gente vai discorrer sobre isso. Mas antes, eu ia falar um negócio. Você pode dar um ponto aqui, uma vírgula, 2 pontos? Espera um pouquinho, posso tratar de um outro assunto? Posso, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Quem está me ouvindo, diga amém. Quem não dá, diga misericórdia e graça. Eu estou dando alinhamento. E tem uma coisa que me incomoda. E eu vou explicar para você por quê. Estuda, manda para mim informação, pode mandar vídeo para mim. Eu já vi um bocado de vídeo sobre isso. Eu tenho uma dificuldade enorme para ouvir uma música onde trata Deus de você. Não é porque eu sou velho, tenho 53 anos, vou fazer 54, então ano que vem eu faço 55. Não é porque eu sou velho, perto de você. Me incomoda. Eu vou dar algumas palavrinhas para você porque me incomoda. Posso, irmãos? Isso aqui é alinhamento. Eu estou falando da nossa igreja que nós estamos querendo construir. Vou falar do meu pensamento, da minha convicção. Eclesiastes capítulo 5, não abra a Bíblia, versículo 2. Deus está tratando assim, cuidado com as tuas palavras. Cuidado como é que você fala com Deus. Ele diz até, seja as suas palavras poucas, porque Deus mora no céu e você mora na terra. Ele está dizendo, cuidado com elas. A gente tem que ter cuidado, irmãos. A gente não pode ir na onda. João capítulo 21, versículos 15 a 18, quando Jesus pergunta para Pedro, se tu me amas, Pedro responde todas as vezes, sim, Senhor. Ele usa a palavra Kyrios, que é Senhor. Na verdade, ele sempre usa Senhor, os discípulos usavam Senhor. Quando Jesus fala com Deus, ele fala nesse termo, senão ele usa a palavra Pai, ele fala Deus e Senhor. Eu sei que há algumas expressões que ele quer tratar pessoa a pessoa. Mas quando Deus se fez gente, ele fez face a face. Você tem que pensar no Deus homem e no Deus divino, no Jesus homem e no Jesus Deus. Então, se tem algumas vezes que ele usa no grego a palavra dizendo pessoa para pessoa, porque ele estava dizendo, eu sou gente e vim ser gente para abençoar você. João capítulo 15, versículos 13 e 14, ele nos chama de amigo nessa hora. É por causa da obra. Mateus capítulo 15, versículo 8, ele diz, esse povo, eu sei que você entende isso, e eu vou dizer, esse povo honra-me com os lábios, mas com o seu coração está longe de mim. Você deve estar pensando, o importante é o coração, é lógico. Adianta eu chamar ele de Senhor e não ter ele como Senhor da minha vida? Adianta eu chamar ele dessa forma? Lógico que é. A coisa mais importante é o seu coração, é o sentimento que você tem no seu coração. O problema é o que nós estamos construindo na nossa vida. Você vai ver quando eu vou chegar no final. Como é que nós estamos construindo na nossa vida? E o que é que nós queremos para o futuro da nossa igreja? E com certeza os nossos lábios são fundamentais. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, ele diz assim, ó, Jesus está dizendo, só resumindo, depois você lê na tua casa, eu ia ler aqui, mas não vai dar tempo. Filipenses 2, de 5 a 11. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Ele não quis ser igual a Deus, embora sendo Deus. Ele não quis se colocar em pé de igualdade. Ele não quis dizer, nós estamos iguais. A intimidade que ele tinha com o Pai, embora ele sendo Deus, ele também não requereu isso para ele. Isso é forte. Então, veja bem, ó, quando eu penso nisso, em quem ele é, talvez você está pensando em intimidade. Ah, que bom, vai ter um seminário aí, um retiro de intimidade. Então, presta atenção nessa frase que o teu pastor fez. O relacionamento traz intimidade. Sim ou não? Quanto mais você se relaciona com Deus, mais intimidade você tem com Ele. Intimidade traz a proximidade. Então a intimidade leva você a conhecer a Deus, sim ou não? Presta atenção na frase. Então, ó, o relacionamento traz intimidade. E na intimidade você o conhece. Conhecendo-o, você teria coragem, se realmente você o conhece, você teria coragem de chamá-lo de você? Se você tem relacionamento, e o relacionamento promove intimidade, na intimidade coisas que ninguém conhece, você vai começar a conhecer. E conhecendo-o, você teria coragem de chamá-lo de você? Quer ver? Eu vou ler só 2 textos da Bíblia. Isaías, capítulo 6.
pode acompanhar ou pode apenas anotar. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 4. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Aí alguém fala, pastor, mas é Deus Pai. Ou é Trindade ou não é Trindade, irmãos? Os três estavam lá, os três são um. É a coisa mais complicada de se entender na teologia Trindade Santa. Tá? A gente lê livro de 500, de 800 páginas sobre a Trindade, você fecha o livro e fala assim, não entendi nada. Ou não chegou numa conclusão, lá no céu vão entender isso. Mas são três, aliás, no português não dá certo, são três, não é? Aliás, Deus é três, não são três, é três, né? Porque você tem que botar o singular, porque é um, não é? Diga aleluia por isso. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Olha quem é Deus. Só mais um texto. Vai lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Seu primeiro capítulo de Apocalipse, versículos 12 a 16. Quem está entendendo, diga amém. E presta atenção, porque não estão todos aqui. Estão quem deveria estar, mas talvez alguém um dia pergunte alguma coisa para você, você vai dizer. Versículos 12 a 16, diz assim, voltei-me para ver quem falava comigo, João vendo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, Jesus. Ele já tinha se feito gente, homem, e agora é um semelhante ao Filho do Homem, ele não perdeu a característica de imagem. Ele diz assim, e um semelhante a Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça de cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como o que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Vai chamar ele de você? Você, meu irmão, quando a gente fala de você, você está dizendo, você é alguém semelhante a mim. Se você estudar, irmãos, eu acabei vendo um monte de vídeos e também li um bocado de material da língua portuguesa. Mas você, a expressão você veio de uma sequência, eles não tinham como decifrar alguém de autoridade. Você sabe disso, vossa mercê, vós mecê. Você ouviu essa expressão vossum se, que às vezes uma escrava falava para o seu senhor. Vós mecê, você, o se. E tem gente que fala, você vai comigo, você vai comigo. Daqui a pouco eu não sei como é que vai ficar esse negócio. O problema aqui além de... Eu, por exemplo, estudei como é que chegou isso na língua portuguesa. Na língua portuguesa, eles queriam usar algum termo para alguém que estava acima. Tá? E alguém que estava acima acabou virando para quem estava embaixo. Então, por isso que eles criaram vossa alteza. Porque o vós mercê, porque mercê é graça, ou você que tem graça, ou você que está na graça, você que tem uma graça para mim. Então eles queriam dizer isso para alguém que estava em cima. Mas como ela foi colocada no meio de todas as pessoas, então o que significa? Significa que eles criaram o vossa alteza. Como é que eles falam para político? Que é isso, hein? Vossa excelência. Então eles criaram algo para destacar alguém com uma autoridade. Porque porque chegou, você pega na língua espanhola, tem usted, que é a mesma coisa em relação a você, aconteceu a mesma coisa com eles.
Então, o problema, assim, é que a língua portuguesa, no caso dessa expressão, ela no decorrer, isso é cultural, é cultura isso, não tem problema, que ela foi sendo transformada e mudada, e acabou chegando o C. Tem gente que hoje, até na escrita, você pega na internet, é um V e o C. Não é isso que vocês escrevem? VC, eu fico perguntando, o que é isso, pai? Vai com Deus? Não sei, vem comer, eu quase interpreto sempre isso. Vem comer, não sei. Mas você tem que prestar, presta atenção, que o pastor vai concluir, presta atenção. Cuidado com as modificações e o sentimento que traz. Você já viu que a palavra Senhor não mudou nunca? Você pega ela é antiga. Ela nunca mudou. O Senhor nunca mudou. Se você manter o Senhor, você não vai errar nunca. Tenho dois problemas aqui, dois problemas. E um problema grave. Você sabia que a grande intenção do diabo não é fazer o homem ser homossexual? A grande intenção do diabo é tirar a autoridade do homem dentro da sociedade. Porque se ele tirar a figura masculina de dentro da família, ele tira a figura de Deus de dentro da família. Você sabia disso ou não? Sabia que a primeira visão de Deus que uma criança tem é do pai? Por isso que tem pessoas que têm dificuldade de entender o pai, e talvez alguém aqui dentro. Aí você fala, pastor, o que eu faço com isso então, que eu não tinha intimidade com meu pai? Como é que eu vou tratar disso? Meu irmão, está na hora de você escrever a sua história. Não é a história que o teu pai quis imprimir na tua vida. É a história que você vai dar para os teus filhos. Não é a história que o teu pai deu para você. Você conheceu o pai do céu, o pai das alturas, aquele que te ama e nunca te abandona. Então está na hora de você criar uma história com ele. Mas a grande intenção do diabo é tirar a autoridade da figura masculina dentro de casa, porque tirando a autoridade da figura masculina, ele tira a impressão, a ideia de Deus na vida de alguém, na vida de uma criança. Você já parou para pensar que a sociedade ela fez isso, ela está destruindo a figura masculina? Ela está na intenção de destruir a figura masculina. O pessoal da esquerda faz questão disso, irmãos. De destruir as autoridades. Você já viu que os nossos jovens nas universidades não respeitam a autoridade? Falou num juiz, não respeita. Um dia o juiz mandou aqueles jovens que ocuparam uma escola sair de lá, ninguém saiu. Na minha época, passava o carro de comburão, a gente fazia assim, É que você não sabe o que é comburão, né? Eu sei. A gente passava, na minha época, a professora entrava na escola, você ficava em pé. A diretora entrava, você abaixava a cabeça em pé. Qual é a ideia de perder a noção de autoridade, que você transmite isso? Então a gente tem que tomar cuidado se através disso não vai destruir a autoridade de Deus na nossa vida lá na frente. O diabo nunca apresenta o plano dele completo, ele vai plantando a sementinha dele até chegar onde ele gostaria de chegar. Ele não faz isso, não, ele dá uma imagem bonita, tranquila. Irmãos, se você conhecer a Deus, você não tem coragem de chamar Ele de você. Você não tem coragem. Porque Ele é tão grande, é tão majestoso, tão poderoso. Teve capacidade de vir até a gente. Mas Ele é tão incrível que eu não tenho coragem. Irmãos, a minha língua, eu falo em línguas. Tem cada música linda que estão lançando no Brasil, gente influente, irmão, gente que eu admiro, mas ninguém acerta todas. E eu estou sentando na mesa com esse povo para conversar com eles. Eu tenho amizade, eu sento junto com eles, eu estou conversando sobre isso. Já sentei com 3 teólogos no Brasil, pessoas que entendem de Bíblia. Os 3 têm dificuldade também. Eu quando canto aquela música, eu acho linda essa música. Esta casa é minha casa. Esta casa é minha. Eu sei. Esta casa, viu? Já estou querendo para mim, né? Dele eu já estou querendo para mim. Esta casa é sua casa, nós deixamos para leixer abasteço. Eu vou falar em línguas, mano. Estou falando sério, eu tenho dificuldade, muita dificuldade. Eu gostaria que você repensasse nisso. Na verdade, eu gostaria que, aliás, uma orientação minha para o pessoal. Eu não ponho música que trata Deus de você aqui dentro, embora são lindas algumas. Eu não ponho, porque eu respeito o autor, não quero mudar a música, mas também não quero que a igreja nossa seja construída assim. Nós nunca vamos errar quando nós sempre chamarmos Deus, o Senhor Jesus, de Senhor. Nunca. Você não tem como errar nisso. Agora a gente pode cometer um erro e formar, construir um sentimento equivocado lá na frente.
Porque hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão assim, ó, Deus não fez o que eu quero, eu vou embora. Porque ele tem que me atender. Ele é uma pessoa semelhante a mim, ele tem que me atender. Não me atendeu, eu vou embora. As pessoas já não estão dispostas a passar uma crise com Deus, que dá uma mensagem enorme. A crise com Deus é uma das coisas mais preciosas que um crente passa. Isso é uma lição linda. A crise forma a gente, mas tem gente que não está disposto. Por quê? Cuidado com a autoridade. Deus tem autoridade sobre a sua vida, sobre o tempo, sobre as coisas que acontecem na tua vida. Ele está no comando. Tem muita gente que não consegue confiar em Deus, porque o nível de relacionamento, o nível de intimidade, ele não conhece Deus, aí ele perde isso. Quem está entendendo, irmãos? Gostaria muito de abrir para você. Faça perguntas. Eu não tenho tempo hoje, mas se vocês quiserem, eu volto sábado que vem, só para vocês fazerem perguntas. Eu gostaria muito de ouvi-los. A identidade paterna de Deus, que pode estar em jogo para ser destruída, é a identidade paterna de Deus. Eu tenho muita intimidade com meu pai, sei quem ele é, não consigo chamar ele de você. Eu falo, Senhor, eu não consigo chamar meu pai, pai, você pode. Não consigo, irmãos. Pastor, é pelo seu tempo? Não, eu sei quem ele é, eu sei o que ele fez por mim. Eu sei o que meu pai, na pobreza dele, ele fez por mim. Só para contar uma historinha aqui, que o meu tempo infelizmente já está indo, só para contar uma historinha aqui. Meu pai, nós éramos muito pobres. Como é que eu uso aquela expressão, pobres de marré, marré, marré? Eu era pobre assim, João. Mas pobre. Meu pai saía para ir trabalhar em São Paulo, para vender alguma coisa, tentar ganhar algum dinheirinho. Irmãos, se ele comprasse um pacote de bolacha para comer, porque é o que ele ia comer naquele dia, ele comia 2 bolachinhas, o resto ele trazia para os filhos. E eu fiquei sabendo disso, um dia eu chorei em casa, a mamãe falou assim, a gente está comendo, mas acho que o pai não está comendo nada. Que é uma coisa, um dia ele comprou uma coxinha no trem. Ele não teve coragem de comer a coxinha. Ele deu uma mordida nela e trouxe para os filhos. E não eram poucos, né? Eram 6, 7 filhos. Eu não lembro se o Cláudio já tinha nascido. Ele trouxe a coxinha para dividir para a gente. Meu pai cuidava da gente o tempo todo. Como é que eu vou chamar ele de você? Que o preço que ele me pagou para ser o que eu sou hoje foi muito maior do que o dinheiro que ele porventura poderia ter. Isso não é a ver com tempos, com cultura da época só, mas tem a ver com conceito. Quem entendeu, diga amém. Então, pegou isso, irmãos, pegou isso. Gostaria que vocês tratassem isso com bastante carinho, com bastante reverência, com muita oração, para a gente sempre fazer a coisa de forma correta. Esse é alinhamento. E, aliás, eu tenho que fazer com você, porque você é a igreja que você está construindo. Você é a nossa igreja que está construindo, irmãos. Passa pelos adolescentes, passa pelos jovens, pelas crianças. É fundamental isso você entender, é fundamental. Você vai assumir a igreja. Talvez o presidente da igreja esteja entre nós aqui nesta noite, o futuro presidente da igreja. Talvez esteja entre nós. Entendeu? Eu, aliás, tenho certeza que os pastores e líderes da igreja estão entre nós aqui hoje, eu tenho certeza disso. Tenho absoluto. Quem crê nisso, diga aleluia. Agora, voltando aqui para Paulo disse ser de meus imitadores, e por que ele disse isso? Porque Jesus disse que há ovelhas sem pastores. Eu disse para você que é uma conversa entre muitos pastores que estão vivendo o tempo de ovelhas sem pastores. Já escreveram livros que eu li, aliás, Augusto, você a ler, que muitos amam a Jesus, mas não amam a igreja. Eles estão perdendo a identidade da igreja, porque algum aspecto da igreja eles não gostam. Irmãos, lógico que não gostam. Nunca vão gostar 100% de todas as igrejas, nunca. Presta atenção. Como é que isso acontece hoje, de a ovelha ficar sem pastor? Nós temos muitas igrejas. Quando eu comecei a trabalhar na igreja aqui, tinha 2 igrejas no centro da cidade, a nossa e a igreja presbiteriana do Calçadão. Tem muitas igrejas, isso é bom? Lógico que é bom. Nós estamos orando na oração da madrugada por todas as igrejas de coração. Nós temos a questão, o evento da internet. A internet tem muitas coisas, você abre assim o leque para muitas igrejas. Quer perguntar se eu assisto muitos pastores? Assisto, irmãos. Assisto muito, vou em eventos, vou em congressos, converso, assisto, mas eu tenho um propósito, eu sei quem eu sou, sei qual é a minha identidade, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que me influencia e o que não me influencia, eu sei o que eu tenho que trazer e o que eu tenho que deixar. A Bíblia diz assim, ouvir de tudo e reter o que é bom para você.
Paulo disse assim, combati o bom combate. A gente ouviu esses dias isso. Combati o bom combate. Isso significa que tem gente que combate o mau combate, que se tem o bom, tem o mal também. Tem gente dentro da igreja combatendo o mau combate. Não é hora de você combater isso, é hora de você combater o bom combate. Qual é o bom combate? Aquele que fortalece você na tua igreja, nos teus princípios, no teu chamado. Igreja tem muito a ver com o chamado hoje, a multiforme sabedoria do Espírito Santo, que diz a Bíblia, que está instaurada hoje. Irmãos, são as igrejas. Tem igrejas para, como diz, para todos os gostos. Não é para todos os gostos, para todo chamado. E todo chamado na igreja onde você está, você vai encontrar dificuldades, vai encontrar defeitos, vai encontrar situações. Nós temos os movimentos hoje. A gente não pode trocar, meu irmão, muitas igrejas, internet e os movimentos que a gente tem hoje. Não pode. Ou eu tenho a minha igreja como prioridade. Eu tenho aqui, eu tenho um respeito enorme por Joe. O Joe é meu amigo, meu truta. Não é? Está com a barba de Abraham Lincoln. Ele o Joe e o guitarrista James, é a barba de Abraham Lincoln. Eu tenho o maior respeito, admiro o trabalho deles, mas não dá para você trocar. Que isso tem acontecido com qualquer movimento. Tem gente que paga tudo e vai no Dunamis. Eu amo o Dunamis. Eu amo o movimento do Dunamis. O Bianco que vem pregar aqui é um cara que eu admiro a vida dele, admiro a forma como ele vive. Ele é crente absoluto. Irmão, mas comer na casa do vizinho o tempo todo não dá. Não dá. Porque tem gente que fala assim, eu pego o que é bom aqui, eu pego o que é bom é lá. Olha o ensinamento que o teu pastor vai te dar. Eu pego o que é ali, eu pego ali. Você vai viver a síndrome da ovelha perdida, porque você já não sabe nem para quem pedir conselho. Ou de quem ouvir a direção de Deus, naquilo que vai te colocar no rumo que Deus gostaria de construir. Quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. Quem não sabe qual é a sua missão, a sua visão e os seus valores, não sabe que direção tem. E quando não sabe que direção tem, Deus não tem como construir, porque você vai pagar preço para tudo. Deus está pedindo para você pagar preço para uma direção. Você vai entrar numa síndrome de uma ovelha perdida. Quem tem muitos, não tem nenhum. Quem tem muitos, não tem nenhum. Você deixar um compromisso, não se envolver mais com a tua igreja por causa de muitos, por causa de muitas igrejas, por causa da internet, por causa de diversos movimentos, que tem muitos lindos no Brasil. Se você deixa ela, qualquer razão, irmãos, por alguma razão, porque de repente Deus tem uma palavra naquela noite do culto jovem, tem uma palavra para você naquele domingo que você foi para um outro evento, e era para você, que ia dar um norte na tua vida, e você resolveu fazer uma outra coisa, beber de uma outra fonte. Irmãos, tem gente boa. Por que Jesus tratou de João Batista? João Batista era de Deus ou era do diabo? João Batista era de Deus. Mas João Batista soube, agora não é minha vez. E Jesus foi claro. Jesus fez uma oração que diferenciasse da oração de João Batista. A oração de João Batista era a oração do arrependimento. A oração de Jesus é a oração de colocar Deus no centro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, vocês conhecem. Por que ele fez essa oração? Porque os discípulos perdiram. Por que os discípulos perdiram? Porque identificava quem eles eram. Era a cultura que Deus estava estabelecendo no reino que ele estava colocando para nós, à nossa disposição. Porque ele disse assim, ou eles fazem dentro da cultura que eu estou dando, senão não tem direção. Um povo com direção, irmãos, ninguém segura, não tem inferno que segure. O que a gente não pode é ter muitas direções. Pastor, é errado eu no movimento? Não. É errado você não estar envolvido no quanto você poderia estar envolvido. E, com certeza, fazer escolhas em direção à tua igreja, que vai fortalecer você, que vai dar o teu norte, que vai te colocar no prumo, que vai acertar a tua vida e colocar os teus dons a essa disposição. E vai levar você, inclusive, em chamados que Deus tem por causa da tua igreja. Por favor, põe amor nas minhas palavras. Eu já conversei com o Joe até que eu ia falar sobre isso, né, Joe? Falei com ele, e essa semana nós tivemos uma conversa linda.
E conversei com ele, e hoje eu conversei de novo. Eu preciso dar esse norte para que você coloque. Eu recebo reclamação da direção da juventude, dos professores da nossa escola bíblica, jovens que deixaram por alguma razão nesse sentido. Está errado. Você já não sabe para onde você está indo. Olha que incrível. Ó. Quem está me amando aí, diga amém. Eu posso ir até que hora geralmente? Posso ir? Meia-noite, meia? Posso dar uma sugestão para vocês? Posso ou não? 5 horas da manhã tem culto. O que tu acha? Ele diz assim, ó, 1 Coríntios, não abra a Bíblia, olha só para mim. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Ele diz assim, sede meus imitadores. Ele diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Primeira vez ele fala assim, sede meus imitadores, e acabou. Paulo diz depois, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você vai me imitar porque eu imito o Cristo. Ninguém vai seguir um líder que não souber se ele imita Cristo. Aí ele diz em Filipenses capítulo 3, versículo 17, ele diz assim, sede meus imitadores e observai os que andam comigo, para saber se eles estão me imitando. Porque não dá para ter várias direções. Eu tenho vários pastores aqui. Graças a Deus, semana que a gente chorou muito, porque foi o aniversário do Maurício, do pastor Maurício, do pastor Roberto, de ordenação. E eu glorifico, uma coisa linda que nós temos na igreja. Estamos tanto tempo trabalhando juntos, somos amigos, somos irmãos, entre família, nos amamos. E é uma coisa incrível isso, é muito raro isso. A gente está tanto tempo junto, querer continuar junto. Não é? Muitos, o pastor Paulo nasceu aqui, os evangelistas também são pessoas que nasceram aqui, não que outros não possam entrar, mas é lindo o que está acontecendo, porque você olha para quem está dirigindo a igreja e você tem que observar se estão seguindo, porque nós temos que seguir o que Deus tem colocado na vida do anjo, do pastor, enfim, do líder da igreja. Diga aleluia por isso. Igreja, meu irmão, continua sendo o plano de Deus. Deus não tem plano B. Não é? Ele não tem plano B. Eu gosto dessa frase que Deus me deu numa experiência de arrebatamento. Ele disse assim, o modelo de Deus continua. Isso foi há muito tempo atrás. Ele disse isso, o modelo de Deus continua. Nós não podemos, irmãos, deixar de dizer que cada igreja, cada movimento tem a sua qualidade, mas tem também os seus defeitos. Mas é importante você vivenciar porque é isso, isso que eu quero dizer. O que acontece? Aí você encontra, porque é fácil. Irmãos, eu tenho tanta gente que eu admiro, e realmente admiro de coração, sem demagogia. E eu falo, meu Deus, que eu não tive a ideia que ele teve? Chega a morder o dedo. É verdade. Mas, presta atenção comigo. Aí você pega algo que tem bom no Dunamis. Você pega algo que tem bom na Lagoinha, que agora estão patinando no negócio de gelo lá. Você pega algo que tem na Bola de Neve. Você pega algo que tem bom no Free Movement. Você pega algo que tem bom... onde mais? Oi? No Jesus Cop, que é a família amiga da gente. Eu fui convidado para o aniversário do pastor José Gonçalves, para a equipe dele, né, Ana? Foi eu, minha filha, minha esposa, minhas 2 filhas, minha esposa. Nós fomos convidados. Cheguei lá, fiquei constrangido, porque eu era o único pastor de fora. Só tinha um pastor que tinha pregado na segunda-feira lá, e eu. E estava a equipe dele, de pastores e de funcionários mais achegados da empresa dele. E o pastor Clóvis foi convidado para com a família ir celebrar o aniversário. Eu sou amigo deles. Ele não me cobra um evento, todo evento ele paga para mim. Ele me liga e fala, pastor, quer vir? 0800, venha, pastor. Me coloca no primeiro banco, na sala VIP, e tudo para mim. Sou amigo deles. Mas o Discope é uma bênção? É uma bênção. A gente quer pegar uma coisa dali. Você sabe quando você quer fazer? Você sabe por que você quer fazer isso? Porque você não quer enfrentar os defeitos. E posso dar uma lição para você? É os defeitos que vão te construir, filho. Aonde? Na tua casa. Você sabe que os defeitos do pai e da mãe constroem o filho? Constrói a filha? Não tem pai perfeito, não tem mãe perfeita. Mas ou eles constroem você vai para a direção da construção, você morre. A intenção é construir. Por que Deus fez o plano, começou com família? Deus não começou com igreja, começou com família. Ele não fez no Jardim do Éden uma igreja, ele fez uma família. A primeira célula da igreja era dentro de uma casa. Por que ele fez isso? São pessoas que vão cometer erro. Adão e Eva cometeram erro? Cometeram. Cometeram ou não cometeram? Cometeram. Já tinha nascido Abel e Caim? Talvez.
Porque eles faziam uns negocinhos lá. E que eu me saiba, não tinha anticoncepcional. Talvez tenham nascido ali. Eles tinham trauma, mas no decorrer do tempo, na própria família se consertou. Você precisa entender que tem defeitos em todos os lugares. Você não conhece todos os defeitos do Dizescope. Você não conhece os defeitos do Dunam. Você não conhece os defeitos da Lagoinha. Você não conhece os defeitos do Abel. Você não conhece os defeitos do Abel. Você não conhece o defeito de ninguém, porque você está aqui. Você vai lá e vê um movimento, você vê algo que está acontecendo. E o pior, você perde a sua identidade. Por isso que nós vivemos num período de ovelha sem pastor. Porque ela já não sabe mais quem ouvir. Como é que você vai assumir a tua igreja se você se pinta de várias cores? Como é que você vai assumir a direção, o pastorado da igreja, algo importante, estratégico dentro da igreja, se você não consegue entender a tua igreja, entender o que está acontecendo, qual é a tua direção e etc. Vocês não me falaram até que horas, né? É importante você ficar na tua igreja, porque você vai encontrar os defeitos dela e tem, irmãos. Você sabe por que você vai encontrar? Porque talvez você seja a solução para esse defeito. Talvez você tenha cura para a igreja nessa área. É assim que crescemos, nos tornamos bom, nós somos treinados no bom, meu irmão, mas cuidado que o bom só deixa os filhos mimados, mas nós crescemos na dificuldade. Paulo diz aos 1 Coríntios que quando ajuntamos a dissensões, a questões que não concordamos, e ele diz ainda, ele continua dizendo, e até importa que haja, porque é assim que a verdade aparece, quando há um problema, há uma dissensão, há um desacordo, há algo que a gente não gosta, o que vai aparecer? A verdade. Ele está dizendo assim, quando eu estou dentro do local, eu estou reunido e há dissensão, eu posso ser a verdade que todo mundo precisa. Você pode ser a verdade que todo mundo precisa. Você, jovem, pode ser a solução para a tua igreja. Você pode ser a solução para o irmão. Tem gente que vai embora porque diz, eu não gosto daquele irmão. Pode ser a cura para a tua alma ou a cura para ele. E você resolve fugir da crise. Isso é forte, hein? Crise é uma coisa forte. Tem duas coisas que revelam a pessoa: a crise e a glória. A crise e o crescimento. A crise, alguém vem e briga com você, aí você justifica. Ele brigou comigo, eu briguei. Não, só revelou quem você era. A crise é aquele cidadão que tem R$500 guardado no banco, família pobre, o pai passando necessidade. Aí o pai pede um dinheiro, ele não tem ninguém, está vendo? Ele realmente não tem dinheiro. E ele poderia dar R$100 para o pai dele para comprar alguma coisa para comer uns 2, 3 dias, mas ele não dá. Ele é o quê? Aí na vida ele cresce, ele tem dinheiro, aparece, agora ele tem 50 mil. Ele continua não dando. Na verdade, quando ele está no alto, revela que ele era avarento. Na verdade, ele é avarento. Ele era avarento quando tinha um pouco, continua avarento quando tem muito. Quem é avarento, continua avarento. Ou seja, a crise revela você na tua ação. Você age, mas na glória, quando você tem muitas pessoas, vão enxergar que você é avarento. Porque enxergar quem tem R$500 é difícil, mas enxergar quem tem 50 mil no banco é mais fácil. Então, quando você cresce, revela quem você é. A crise te constrói, irmão, para você conseguir administrar o tempo que você vai ter muito. Senão o teu ministério mata o teu ministério. Você não suporta ministério, você não suporta crente, você não suporta igreja, você não suporta pastor, você não suporta falar de missões, você não suporta falar de dinheiro, você não consegue suportar desafios, você não consegue suportar um pastor chamando a sua atenção, você não consegue suportar um líder seu chamando a sua atenção, você não consegue suportar alguém chamando a sua atenção. Você fica filho mimado, porque você chama o teu pai de você não respeita o teu pai, não consegue respeitar Deus, não constrói a tua igreja, você não consegue respeitar o que Deus está fazendo na tua vida e quer fazer na tua vida, e Ele gostaria de fazer na tua vida. Tem alguém que está entendendo aí? Diga amém, por favor. Olha que pergunta, eu vou ler uns negócios aqui, estou correndo. Que igreja nós estamos construindo? Que crentes estamos nos tornando? Pergunta. Até era bom você escrever ou guardar e depois ficar pensando. Que igreja estamos construindo?
Que crente estamos nos tornando? Qual é a minha identidade? Qual é a minha convicção? Qual é a minha missão, minha visão, meus valores? Quais são elas que estão me levando longe? Qual é a minha igreja? Qual é o meu movimento? Aonde eu estou dando o meu sangue? O lugar onde dar a minha vida para servir a Deus? Qual é a coisa que me chama, que aquece o meu coração? Cuidado que a gente fica perdido. Eu vou ler uma coisa que eu falei há um ano atrás. Qual é a missão da tua igreja? Qual é a visão da igreja? Quais são os valores da igreja? Isso aqui não é um capricho, irmãos. Isso é um assunto muito sério. Não estamos brincando de fazer igreja, nós estamos construindo. Eu quero muito mais. E eu tenho certeza que a nossa igreja tem potencial para muito mais. Como é importante a nossa unidade. A nossa unidade se faz nos momentos bons e nos momentos ruins. A nossa unidade faz quando a gente come junto, come pão com mortandela, come arroz com feijão, bebe água, soa junto, carrega banco junto, constrói junto, abre buraco no chão junto. Ali a gente constrói unidade. A unidade não se constrói indo, saindo, buscando comida do vizinho. A gente come a comida nossa, porque o sabor é nosso, a comida é nossa. Nós que fizemos, é nós que demos valor para aquilo que estamos fazendo. Põe amor nas minhas palavras. Jesus deixou em sua história esse ensinamento de unidade. Ele, dentre os 12, tinha um que não estava unido. Por que ele não estava unido? Porque ele não conseguia entender a missão, para onde estava indo. Ele estava interessado em dinheiro, ele não estava interessado naquilo que Jesus estava fazendo. Viver a missão de Jesus, meu irmão, era importante para todos eles. Jesus estava apresentando a missão, é importante você saber para onde você está indo. Ele era um dos 12, ele tinha intimidade, mas talvez ele chamava Jesus de você. Ele fazia parte, mas os seus interesses eram diferentes. A sua vontade de viver uma outra experiência era diferente. Como viver a missão da igreja, ela é importante, que coloca a gente na mesma página. Começamos a escrever as mesmas coisas. Eu não preciso falar isso para a igreja inteira, porque a igreja inteira ainda está me ouvindo, mas eu preciso falar com os jovens que estão construindo e vão assumir a igreja em poucos anos, vão construir a igreja. Não é uma igreja do amanhã, é a igreja do hoje. O diabo está interessado em você. Aleluia, diga aleluia, por isso que o diabo está interessado em você, meu irmão. Porque se ele está interessado em você, ele sabe que Deus vai agir através da sua vida. Mateus capítulo 12, versículo 30 diz, quem comigo não ajunta, espalha. Você percebe que isso é um ato? Ele não está dizendo para você assim, se você ficar parado, quieto, sem fazer nada, está tudo bem. Tem gente que diz assim, não, eu ficar aqui quieto, parado, está tudo bem. Ele não está dizendo isso para você. Ele está dizendo em atitude, em ação. Irmãos, a igreja é sua. A igreja é vossa. É você que tem que aparecer como líder dentro da igreja. Acorda, meu irmão. É você que tem que chamar a atenção daqueles que estão bebendo em muitas fontes. Eles têm que se construir como líderes, eles são líderes da igreja. O diabo está interessado em destruir isso, porque vocês vão fazer a igreja acontecer em poucos dias. Já estão fazendo. Ajuntar é um ato. Diante da guerra espiritual, qualquer grupo ou ministério que se propuser combater pelo reino de Deus, precisa entender que a pretensa neutralidade coloca a pessoa no exército inimigo, ainda que seja crente. Quer ouvir de novo, não? Diante da guerra espiritual, qualquer grupo ou pessoa ou ministério que se propuser combater pelo reino de Deus, precisa entender que pretensa neutralidade coloca a pessoa no exército inimigo. A igreja é bênção para você, é vida na tua vida. Se ela tem problemas, os problemas também são teus. Entenda no texto que Jesus trata sobre um reino dividido. Isso é impossível. Ele diz exatamente que é impossível isso. Não tem condição disso. Não dá para dividir o teu coração. Quem gosta de ler livros aqui? Quem gosta de ler livros? Eu gosto de ler. Eu leio livros.
Todo livro que você lê é perfeito? Não encontrei nenhum. Sempre tem uma frase, tem um pensamento. Outro dia eu tive a coragem de fazer uma crítica para Mário Sérgio Cortella. Um livro ótimo dele. Mas no capítulo 8, deu uma queda lá. Não entende de igreja. Nenhum livro é perfeito, a não ser a Bíblia. Nenhuma igreja é perfeita, a não ser aquela que vai ser colhida pelo Senhor. Ninguém. Agora precisamos pensar o que nós vamos construir, porque esse texto de Mateus 12:30, ele está falando que isso é impossível. E é interessante que logo em seguida ele fala de casa vazia. Quando expulsa os demônios, ele está dizendo assim: a casa não pode ficar vazia. A casa tem que estar pronta. Não pode ficar vazia. O que é vazia, irmãos? Vamos pensar no que é vazia? Porque você sabe que fala do demônio. Tem alguém, expulsa os demônios, e aí se não completa, eles voltam 7 vezes pior. Sim ou não? O que ele está dizendo de casa vazia? Quer me entender ou não? É quando você tem algo que para entrar uma outra coisa, aquele algo tem que sair. E quando ele sai e entra alguma coisa, aquilo também não cabe em você. Isso aí vai embora. Não vai fazer morada. Não vai construir em você. Não vai construir na tua vida. Aí quando vai embora, o que era seu já não consegue mais voltar direito. Se tem um problema no ser humano, é casa vazia. Você não sabe quem você é. Você não sabe. Irmãos, eu não sei se tem alguém aqui, eu não consigo nem imaginar, mas deve ser muito ruim. Você não saber o nome do teu pai biológico, a tua mãe biológica. Graças a Deus que alguém cuidou de você, você está aqui. Mas deve ser ruim. Espiritualmente isso não é ruim, é impossível. É impossível. A gente não sabe, a gente não consegue vestir a camisa direito. Se eu estou dando uma palavra para você, por favor, espalhar, e como eu disse, põe amor nas minhas palavras. Esta parábola ilustra bem a impossibilidade de ficar neutro. Não há casa vazia, não há meio termo. Eu sou casa de Deus. Um dia alguém me perguntou: pastor, se alguém te tirasse daqui, eu falei: eu morro de depressão. Porque a missão da igreja é uma missão fundamental para mim. Vem Saul, vem Davi, vem Salomão, não é? Ele encerra um período, levanta outro, mas continua a minha igreja. É fundamental você, líder, você jovem, alinhar-se à missão da igreja. Fundamental isso. Alinhar-se no que falamos, no que vivemos, em tudo, inclusive em casa. Por exemplo, se a missão da igreja é amar a Deus servindo pessoas, comece a servir os de casa. Porque se você quiser servir o da igreja da casa, você não serve, é falsidade pura. A primeira mudança que causa é dentro da tua família, dentro do que você faz, é dentro das tuas prioridades. Eu amo a Deus e servindo, amar a Deus servindo o meu próximo, servindo as pessoas. Então no que eu falo, na maneira que eu vivo, em tudo isso, e no meu ministério, dentro da igreja. Naquilo que eu faço, eu aplico isso, porque eu estou construindo discípulos. Você constrói não seus discípulos, você constrói discípulos do Senhor Jesus, dentro da missão que é aquilo que Deus tem para você. Eu gostaria que você aplicasse na tua vida. Frases, termino até 10:10. Pessoas que amam a unidade, desde que seja a unidade dos iguais, está errado. Porque a unidade dos iguais não é unidade, é uniformidade, é empacotamento e não corpo de Cristo. Vou repetir. Pessoas que amam a unidade, desde que seja a unidade dos iguais, que talvez é isso que você esteja procurando, algo que seja tudo igual a você, ou talvez chateado porque alguém não é igual a você aqui dentro e confrontou você, como o confronto é bom para te construir. Então eu vou repetir. Pessoas que amam a unidade, desde que seja a unidade dos iguais, mas unidade dos iguais não é unidade, é uniformidade, é empacotamento, e não é corpo de Cristo, e não há crescimento nisso, porque cresce quando duas mentes diferentes somam.
corpo se caracteriza pela junção de membros que são diferentes entre si, mas que compreendem a necessidade de suas diferenças, trabalhando juntas para o bom funcionamento do corpo, para que esse corpo chegue no lugar aonde o autor e consumador, aquele que fez o corpo, possa chegar no lugar aonde ele deseja. Vou repetir. Corpo se caracteriza pela junção de membros que são diferentes entre si, mas que compreende a necessidade de suas diferenças, trabalhando juntas, porque a mão não pode fazer o que o pé faz, mas também não pode fazer o que o ouvido faz, mas também o nariz não pode fazer o que a mão faz. Então, a necessidade de suas diferenças trabalhando juntas para o bom funcionamento do corpo, para que esse corpo chegue no destino, que aquele que criou o corpo possa chegar naquele destino. Não há possibilidade de o pé ir para um lado e a mão querer para o outro. Não há uma possibilidade de ouvido ouvir uma coisa, mas os pés não entenderem e não quererem naquela direção. Cuidado com os que espalham, porque não estar fazendo juntos é espalhar. Porque se você não se ajunta para ficar a favor, você está no contra. Aquele comigo não ajunta, espalha. Isso é interno. Interno. Se você não está contra, você está a favor, isso é exterior, porque aí todo mundo vê. Isso é uma coisa assim, irmãos, fica uma das grandes, ou a guerra espiritual do crente. A guerra, para você se converter, é uma guerra distinta. Não é? Muitas vezes você queria chegar na igreja, mas não conseguiu chegar. Muitas vezes você conseguiu vir aqui, mas não conseguiu vir. Eu amo a maneira como a gente faz as coisas, muitas coisas eu fico bravo, porque a gente precisa corrigir muitas coisas. Mas eu amo, nossa igreja tem espaço para todo mundo. Eu gosto de empoderar as pessoas para viver o sonho delas. Aliás, é o meu chamado pessoal de vida, eu amo isso. Eu amo demais, irmãos. É o espaço para você crescer, é o espaço para você viver o teu ministério. Está faltando você agir. É o espaço para você construir muitas coisas. Mas não dá para construir algo que não vai servir para a casa de Deus. Tem que construir algo que vai servir para a casa de Deus. Vai servir para a igreja. Vai servir para onde Deus quer levar a casa de Deus. Um dia uma jovenzinha teve um sonho com aquilo que Deus tem colocado no meu coração, que não dá para contar tudo, né, irmãos? Se contar tudo, você vai falar, você é doido. E ela veio chorando, falando, pastor, por favor, não desista, numa crise que eu estava. Não desista, porque é muito grande. É grande, irmãos. Ninguém consegue fazer sozinho. Ilusão. Não é o grupo de pastores ou líderes que se tem hoje que vão acontecer as coisas. Precisamos de vocês. Estuda, pensa, viva, confronta o pastor com todo o respeito. Venha comigo, converse comigo. Se tiver a respeito e a intenção de somar e de construir, vai ser um confronto que nós vamos sair grandes. Nós vamos sair grandes. Mas põe os teus pés, irmãos. Põe os seus pés no lugar. Caminha na direção. Caminha na direção. Eu já ouvi coisas, eu gosto de ouvir Tiago Brunet. Um dia eu fui lá em São Paulo, ouvi numa coach ministerial, acho que foi esse o tema. O último que nós fomos ver, não lembro mais. Atualização ministerial, foi lá na Lagoinha. Estava calor, então não tinha pista de gelo lá. Aí foi lá na Lagoinha, São Paulo, fui lá, tal, e ele, você sabe, o cara é muito bom, eu admiro, mas ele falou um pensamento no final, eu falei, está errado. Eu disse, não dá para concordar em tudo. Não dá para concordar. E eu falei, isso aqui também não cabe na nossa igreja. Isso não cabe. Pastor, o senhor já pegou alguma coisa para a nossa igreja? Já. Não é a cor, não, porque a cor é muita outra coisa. Mas eu já peguei, sim. Coisas que eu posso aplicar na nossa igreja. Coisas que eu posso aplicar só na minha vida. Só nela. Tem coisa que você ouve que é só para a sua vida. Para quê? Para que Deus me coloque sempre no rumo daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele quer fazer. Não dá para eu mudar em detrimento de um outro chamado. Não dá para eu mudar em detrimento de um outro chamado. Não dá para eu mudar o que Deus quer fazer na minha vida, porque eu acho demais o Dizescope. Não dá para mudar o meu chamado se eu acho demais outras coisas, irmão. Não dá. Por quê? Porque se eu mudar, eu não chego lá onde eu tenho que chegar. Você já ouviu aquele ditado que todos os caminhos levam para Roma? Isso é uma coisa mentirosa do inferno, né?
mentirosa do inferno. Você não chega em Roma nunca. Existem rotas para você chegar lá. Você pega todos os caminhos. Isso é um caminho só para a gente chegar no destino onde Deus tem para a nossa igreja. Para o teu chamado. E você precisa saber disso, jovem. Tua missão, tua visão e valores. Não dá para trocar. Não dá para fazer concessões. Mas é legal, pastor? É legal, mas não dá. Não é? Hoje eu gostaria de estar num evento que está tendo em São Paulo, das 8 da manhã até 24 horas lá. Eu gostaria de estar lá, mas eu não posso estar lá. Eu não posso fazer trocas. Vou repetir, eu ouço pessoas, mas eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que é o meu porto seguro. Eu sei o que eu tenho que construir. Eu sei para que lado estou indo. Eu sei o que Deus colocou e Ele vai levar a gente a viver isso. E isso é fundamental para que você não seja uma ovelha sem pastor. Porque tem tantos para você ouvir. Você escolhe todos os eventos do Brasil. Você vai em tudo, vai ter lá, vai ter lá. Vai. E eu vejo, tá bom, o pastor é ciumento, Eu vejo os posts na internet do irmão, do jovenzinho, aqui e ali, acolá. Falei, meu pai, eu pedi para todos para falar ali. Falei, meu pai, ele está indo para lá e para cá e não consegue construir nada. Porque quem abre muitos buracos não é necessariamente que vai construir um prédio. Para construir um prédio você tem que ser estratégico. Eu tenho que construir esse, eu tenho que construir esse, eu tenho que construir esse. Uma das coisas que eu gosto do Tiago Brunet. Tiago Brunet fala assim, não me fale sobre escatologia, não me fale sobre avivalista, porque eu não sou, eu sou treinador. Então, quando ele prega, só prega sobre o futuro. Você já viu ele pregar? Só prega sobre o destino, futuro, acabou. Porque é o chamado dele, ele está correto. Quando você constrói vários pilares, você não consegue erguer prédio nenhum. Você tem que ser estratégico. Aqui nesse prédio tem 72 buracos aqui, 72 pilares. Então, para poder erguer esse prédio, tinha que ter 72 pilares bem feitos, no lugar certo. Eu não podia colocar ali, lá, eu não podia fazer um outro que eu achava que ia ficar bonito. Não importa se vai ficar bonito. Não importa se é bom. Irmãos, esses movimentos são ótimos. Free Movement é um movimento de Deus. O Dunamis é um movimento de Deus. Ninguém está dizendo o contrário isso. O Jesus Cop é de Deus. O que eles estão fazendo, tudo é de Deus. Não estou dizendo isso. Mas não é porque é de Deus que vai ser para mim, na hora, naquele tempo certo. Naquilo que eu quero construir, naquele tempo da minha vida. Faz sentido? Não é porque é de Deus que vai encaixar com o propósito da minha vida. Você tem que entender isso. O que é que vai encaixar com o propósito da tua vida? Senão você fica ovelha sem pastor. Você não sabe para onde você vai, você não sabe para que direção vai, e você conversa, você fica voado. Irmãos, vou dizer para você, respeito, amo e converso com o pessoal do Free Movement, que são daqui da igreja. Todos eles são de Deus. A gente senta, conversa. Outro dia nós tivemos uma conversa boa, esses dias outro, aliás, umas 3, 4 vezes já. Não, eu amo esses meninos, eles vão longe, vão voar, mais do que eles imaginam, mais do que eles pensam, que eles têm coração voltado para fazer a obra de Deus, voltado para fazer a obra. E a gente conversa sobre isso, já falei com eles sobre isso. Eu estou pensando, viu? Eu estou defendendo, na verdade eu estou fazendo o que é o meu chamado, como é? Estou alimentando, eu estou orientando, estou protegendo, para saber para onde você vai, para que num momento desse você diz assim, já não sei para onde vou. Estou falando de uma coisa que eu sei. Eu tenho, em agosto agora vão fazer 31 anos que eu trabalho em tempo integral na igreja. Já ouvi muita história, irmãos, de gente que por uma razão ou outra tomou uma outra direção e não consegue voltar para a casa que ele gostaria de voltar. Não consegue. Porque a casa ficou vazia, aquilo que ele tinha já não cabe mais lá dentro. Estou falando sério isso. Pastor Jorge escreveu um livro, Sua Igreja, Sua Vida, Sua Igreja, Seu Poder. 2 livros maravilhosos. E ele, entendendo, deu uma direção para a igreja naquela época, porque estava surgindo as células e o pastor Jorge não tinha visão de células. Eu tenho, mas ele não tinha. E ele era o pastor da igreja. E naquela época ele escreveu Sua Igreja, Sua Vida por causa disso. E ele está certo. Estava absolutamente certo.
escrever aquele livro para a igreja. Ele não falou contra a célula, ele falou sobre a igreja dele, que Deus estava levando, que Deus estava orientando. Porque senão a gente vive igreja, ovelha sem pastor, a gente não sabe para onde vai. O maior perigo de não se converter é ir para o inferno. O maior perigo de convertido é não ter igreja. Aí os propósitos de Deus não se concretizam na tua vida. Eu não apoio nenhum projeto que não esteja debaixo de igreja. Eu não apoio. Que não esteja debaixo de um pastor. Eu atendi uma irmãzinha que estava indo para um evento, eu fiz questão de falar com o pastor, de conhecer o projeto para saber se ela deveria ir ou não. Eu não ajudo missões, nenhum projeto missionário que não estiver debaixo de uma igreja. Porque o plano de Deus não muda. Ele não sai do padrão. Continua sendo a igreja. Não é à toa que ele chama a igreja de o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Conversei com um missionário, outro dia eu conversei com um missionário, e ele não tinha igreja. Eu falei, que bênção, vai com Deus. Por quê, pastor? Porque a igreja continua sendo o plano A de Deus. Porque ele não tem plano B. Quem está me entendendo? Quem me está entendendo, diga amém. Queria que você orasse por isso, irmãos. Porque a maior guerra do cristianismo hoje é isso. É a pessoa fazer, mas não conseguir fazer aquilo que Deus quer que ele faça. A pessoa é salva, tem uma paixão enorme, mas não consegue construir dentro dela para que direção ela vai. Não consegue descobrir o propósito de vida, não consegue descobrir como é que ela vai executar aquilo que tem de paixão. Não consegue. Onde é que você aprende a fazer comida? Onde é que você aprende? Dentro de casa. Mas eu quero ser cozinheiro, mas você começa em casa. Você quer ser missionário? Seja evangelista dentro da igreja. Vá para evangelizar com a nossa equipe de evangelismo na rua. Você não aprende em casa, irmão. Se você não faz em casa. Pastor, eu quero pregar. Começa a pregar, tem culto dos lares aí, vai lá. E pode falar que o pastor mandou você ir lá para você pregar. Se alguém vir me perguntar, eu falo, não, pode dar a oportunidade que ele vai pregar. Deixa ele pregar nos cultos das casas. Vai pregar. Pastor, mas eu quero entrar no ministério do louvor. Vai, irmão, tem um monte de lugar aí para você cantar. Viu? Tem um monte de lugar, é só acertar que você canta. Quiser dançar também, te dá um jeito de você dançar. Irmão, se você não faz... pastor, eu quero fazer... Bola um evento junto com o evangelista Torres aqui. Bola um evento. Faz para você construir o chamado que Deus tem para você. A gente sempre... Eu aprendi a limpar a casa em casa. Eu não aprendi a limpar a casa no vizinho. Eu limpei na minha casa. Mamãe dizia assim, hoje você vai limpar o banheiro. Bom, semana inteira a gente limpava aquele banheiro. Eu amo limpar a cozinha. Pode perguntar para minhas filhas. Eu amo limpar pia e fogão. Porque a gente ficava uma semana inteira limpando pia e fogão. Eu aprendi dentro de casa. Eu não gostava de passar roupa. Nunca gostei de passar roupa. Mas eu aprendi depois de casado a passar roupa. Ela pegou a cinta e falou, não. Ela estava trabalhando e eu tinha que resolver isso. Falei, agora vou ter que passar. Agora eu gosto de passar roupa. A minha roupa, quem passa, sou eu. Porque eu gosto. Porque tudo que a gente aprende em casa, a gente continua gostando e amando. Pegou ou não? Feche teus olhos. Teria muito para dizer. Vamos ficar em pé um pouquinho, irmãos? Vamos ficar em pé. Chega perto do teu irmão, põe a mão no ombro dele, fala aí, irmão. Fala assim, o pastor não pegou pesado não, foi um pai só dando orientação. Fala para ele, foi o nosso pastor só alinhando a gente, fazendo a gente levar as coisas para pensar em casa, para conversar em família, para orar sobre o assunto. Não é? Há um sentimento de amor e de respeito aqui enorme. Fala com o irmão, fala, vamos orar, irmão. Vamos colocar diante de Deus. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se Ele testifica que somos filhos de Deus, Ele vai testificar outras coisas também. Então ora pelo teu irmão que está do teu lado, para que o Espírito Santo testifique coisas na vida dele, para que ele testifique no coração, para que ele fale no coração, não é, daquilo que Deus quer fazer, da maneira que Ele quer fazer na tua vida. Eu acredito que tem aqui, vou repetir, pastores. Deus vai levantar pastores aqui, vai levantar pastoras.
vai levantar profetas, vai levantar pessoas cheias do dom espiritual, vai levantar gente aqui forte que vai conduzir a igreja. Há pessoas aqui que ninguém imagina, mas vão ser grandes no reino de Deus, dentro da casa de Deus vão ser grandes. Deus vai levantar grandes projetos, Deus vai levantar projetos missionários através da sua vida. Há poder no nome de Jesus, e eu declaro e profetizo que Deus está alinhando o coração de cada um para construir a igreja que Ele deseja, a igreja que Ele planejou para a casa de Deus. Ele não planejou para a Lagoinha, Ele não planejou para o Dunamis, Ele não planejou para outras igrejas, Ele planejou para a casa de Deus, e Ele está alinhando a sua vida para que Ele possa construir. Ele vai construir com você, Ele vai fazer através de você. Há dons que vão ser revelados, eu profetizo, dons vão ser revelados na sua vida, dons vão ser, ó Deus, manifestos na sua vida, por causa de algo que Deus quer construir, pensamentos, ensinamentos bíblicos, aleluia, em nome de Jesus, Pai. Eu oro por esses jovens, eu oro, ó Deus, pela liderança jovem, eu oro, ó Deus, por líderes aqui que já são líderes dentro do coração, e eles querem viver algo sobrenatural. Pai bendito, manifesta o teu poder, construa neles, ó Deus, o teu sonho, construa neles, ó Deus, o teu chamado. Ele tem um chamado, ele tem algo para fazer que vai levar, ó Deus, e vai somar com a casa de Deus para lugares longes, distantes. Ó Deus, vai construir aquilo que o Senhor deseja. Eu profetizo, Deus, a ação do Espírito Santo, a liberalidade do Espírito Santo. Eu profetizo sobre eles, ó Deus, paixão, amor pela igreja, pela casa de Deus. Eu profetizo neles, Senhor, que vai haver uma unção poderosa, e eles vão ser usados, ó Deus, muito mais do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Vai orando, meu irmão, vai falando em línguas estranhas, vai glorificando a Deus, vai dando abertura para que Deus fale contigo da maneira que Ele quiser e como Ele quiser. Ora, fala com Deus, é você, é uma questão sua, é algo do seu coração, da sua vida, da sua alma, é algo importante do seu futuro. O meu já está desenhado, o seu está sendo desenhado, eu já sei quem eu sou, para onde eu estou indo. O seu precisa ser desenhado, precisa estar claro na sua mente para onde você está indo, quem você quer ser, da maneira que você quer ser, o que é que você quer construir em você, na igreja que você ama. Vai, casa de Deus, não é para podar o teu chamado, mas é para levantar o teu chamado. Não é para podar o teu dom, mas é para manifestar o dom que Deus colocou em você. Oh, rabalabaia serebeca tutanamas. Oh, glória a Deus. Irmãos, entenda uma coisa, fica de olhos fechados, não é para mim não, porque você tem que olhar para você. É para você, não é para mim. Pensa numa pessoa que tem convicção do que está fazendo, o que quer fazer. A minha esposa diz assim para mim: Clóvis, você tem muita convicção. Se você não tivesse a convicção, eu pegaria as coisas e ia embora. É tão difícil que é fazer ministério, mas é tão prazeroso também. Escuta o que eu vou dizer. Você está numa igreja onde o pastor ama empoderar você. Se tem uma alegria que eu tenho na minha alma, é ver você se tornando grande, maior do que eu, muito maior. Você tem um pastor, irmãos, que apoia o teu chamado, o teu ministério, o teu dom. Eu tenho desejo, eu tenho paixão e de ter um tiquinho de participação na grandiosa obra que Deus vai fazer em vocês. Com você. Repito, não tenho intenção nenhuma de podar o chamado e o dom, ao contrário. Ao contrário, viva, mas tenha direção. Usufrua, mas saiba para onde você está indo. Construa, não com a tua vontade, mas com a vontade que Deus coloca no teu coração. Construa. Eu quero te ajudar. Quero te abençoar. Pai, a oração de pastor. Abençoa, levanta, glorifica o teu nome através dessa juventude, para que eles possam construir, Senhor, aquilo que o Senhor colocou
na casa de Deus. Nós temos uma missão que é amar a Deus, servindo pessoas, fazendo discípulos. E na nossa visão, o Senhor sabe onde o Senhor colocou para a gente chegar, Pai. Eu quero declarar agora em nome de Jesus que cada um deles aqui vão ser um fundamento, uma base para essa construção. Deus bendito, em nome de Jesus, o Senhor vai falar com ele em sonho. O Senhor vai falar com esse querido em sonho, em visões, na palavra. E Deus, ele vai viver o sobrenatural. Quero abençoá-lo. Creio nesta oração. Estou glorificando o teu nome por isso, Pai. Derrama, Pai, e que o Espírito Santo faça a obra e fala o que eu não falei e traduz o que eu não consegui traduzir. Que o Espírito Santo faça a obra. Põe a mão no ombro do teu irmão, ora por ele agora para a gente terminar. Põe a mão no ombro dele, me perdoa do horário, mas põe a mão no ombro dele e ora por ele. Ora por ele, porque vai ser a tua alegria ele viver também o sobrenatural, missões, viver o chamado dele. Ora, abençoa e deixa ele te abençoar. Abençoa, tenha coragem. Ora por alguém e ele ora por você. Pode fazer isso, pode fazer. Deixa o Espírito Santo te usar para abençoar essa pessoa que está do teu lado. Deixa o Espírito Santo usar para você falar palavras que vão abençoá-lo. Eu quero abençoar, Pai. Glória ao teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome. Em nome de Jesus.